Eu acho que uma das coisas que eu mais tenho falado aqui nesse vídeo, principalmente desde que eu comecei essa série falando sobre começos e recomeços, é a dificuldade ou a gente não conseguir acompanhar tudo, porque é humanamente possível a gente acompanhar tudo. A gente abre as redes sociais, tem toda hora uma nova tendência, uma nova informação, um novo diretor criativo, uma marca nova, são muitas informações para a gente acompanhar. E eu sei que muita gente pode pensar assim, tá, mas como eu consigo acompanhar tudo? Porque eu penso assim também. Mas eu acho que o vídeo de hoje é uma reflexão de não como a gente consegue acompanhar tudo, mas o que realmente merece nossa atenção e vai fazer a gente crescer ali nos estudos dentro da moda, no que a gente quer se aprofundar, se especializar e trabalhar. Então, o vídeo hoje é como a gente consumir com mais intenção, como a gente saber como acompanhar, porque a gente precisa sim acompanhar o que está acontecendo quando a gente está falando de moda, a gente está falando de movimento, a gente está falando de tendências, o que está acontecendo em outras áreas que impactam dentro da nossa área e o que está acontecendo dentro da nossa própria área, mas como a gente vai consumir com intencionalidade para poder se inserir ou estar dentro ali do mercado, mas sem enlouquecer. Muitas vezes a gente pode pensar que para a gente trabalhar com moda, a gente precisa saber sobre absolutamente tudo, sobre todas as marcas, todos os desfiles, todas as tendências, tudo que aconteceu ontem, o que está acontecendo hoje, o filme que está estreando e o tapete vermelho. Então, são muitas informações que sim são interessantes, são importantes da gente olhar, mas que a gente precisa saber filtrar e ter mais intenção ali em como a gente vai organizar tudo o que a gente precisa aprender. E eu me lembro muito quando a gente tá na escola, por exemplo, quando a gente entra em alguma série nova, a gente não vai aprender tudo sobre todas as séries, a gente vai aprender ali sobre aquela série que a gente tá. Então, é sobre isso aqui o vídeo hoje, como a gente conseguir avançar e conseguir estar dentro ali das informações do que está acontecendo, mas de forma saudável, de forma intencional. E quando a gente traz para esse contexto das redes sociais, eu já falei em outros vídeos aqui, que quanto mais a gente consome, a gente tem aquela sensação como se a gente estivesse aprendendo, mas acaba que a gente tem pouco tempo para pensar. Então a gente precisa de tempo para pensar, porque o tempo pensando é o tempo que, além da gente absorver o que a gente aprendeu, porque a gente precisa ler alguma coisa e ter um tempo para absorver, porque senão rapidamente a gente vai esquecer, quanto também para a gente formar uma opinião sobre aquilo. Porque isso é muito importante e é uma coisa que tem se perdido um pouco, porque quanto menos a gente forma opinião, mais a gente só copia o que já está tendo, né? Então, é importante que a gente tenha esse tempo para pensar, para formar a nossa opinião, para absorver o que faz sentido, o que não faz e como é que eu vou usar aquilo numa criação, num conteúdo ou numa direção criativa, o que quer que seja que a gente quer trabalhar ali dentro da moda. Então, a primeira coisa, atualização não é sinônimo ali de profundidade. A profundidade vai vir quando a gente pensa sobre o assunto e se aprofunda primeiro em cada um dos recortes para depois ir para outra temática. Eu vou falar mais para frente quais critérios são importantes da gente pensar para a gente se aprofundar ali e tá ali conciliando isso de acompanhar, de aprofundar, de pensar, de ter uma opinião sobre isso. Então, uma das coisas importantes é a gente fazer um método de 3 perguntas. Eu vou trazer essas palavras métodos aqui é porque são palavras que eu uso muito quando a gente está pesquisando moda, por exemplo, né? Como quando eu fiz o mestrado, fazendo o doutorado também que eu já concluí. A gente tem muito isso de fazer perguntas, ter uma pergunta ali que direciona o seu estudo. Então, eu acho que essas perguntas valem para tudo, não só para quando a gente está estudando academicamente ou fazendo artigos, mas quando a gente vai desenvolver um projeto ali, ou quando a gente quer descobrir o que a gente quer trabalhar dentro da área da moda. Então, vamos voltar aqui. Eu acho que o método de 3 perguntas é um método importante. E a primeira pergunta que você tem que fazer é se essa notícia, esse vídeo ou o que você está consumindo ali conversa com o que você quer estudar. Porque possa ser que nem toda notícia seja relevante para você, para o que você quer estudar, por exemplo. Se você gosta de estudar sobre figurino, então tem certas notícias que vão ser muito mais relevantes para você do que outras notícias. Se você quer saber mais sobre história da moda, se você quer saber mais sobre produção de moda, sobre direção criativa, se você quer saber mais sobre empreendedorismo dentro da moda, tá entendendo o que eu quero dizer? Se você já souber o que você quer dentro da moda, você começar a filtrar essas notícias. Não quer dizer que você não vai ler, porque quando eu falo aqui sobre a gente consumir, não é só questão de você passar ali e ler a notícia, mas de você realmente
abrir ali, ler, entender e buscar por outras fontes sobre esse mesmo assunto para você se aprofundar. Agora, quando a gente está falando de tendências, né, eu acho que a segunda pergunta dentro desse método das 3 perguntas é: será que esse conteúdo aqui vai revelar um comportamento ou é só um conteúdo viral? A gente conseguir identificar se aquilo ali é só uma tendência do algoritmo, o algoritmo ali te mostrando alguma coisa, ou se essa notícia tem a ver ali com uma mudança cultural, algo sobre comportamento, sobre tendência realmente ali de estudo, que vale a pena você dedicar seu tempo para aprofundar. Eu acho que a terceira pergunta é uma pergunta muito importante, é: o que isso me faz pensar? O que essa notícia me faz pensar? O que esse conteúdo me faz pensar? É como se você começasse a tentar construir ali uma leitura sobre aquilo que você está consumindo. Como você pode interpretar isso? Como você interpreta isso que você está consumindo? Porque quando você começa a tentar interpretar o que você está consumindo e não só ouvindo de forma passiva ou rolando ali o feed, isso faz você conseguir ser mais criterioso se aquilo ali vale a pena você ficar ali gastando o seu tempo ou se aquilo ali você pode passar é algo passageiro, é só uma trend. Então, eu acho que essa é uma reflexão importante. Não é algo muito fácil de fazer, mas é algo intencional. Igual eu falei no começo do vídeo, a gente começar a consumir de forma intencional, porque isso já revela critérios de: isso aqui merece meu tempo, isso aqui merece meu aprofundamento, eu acho que isso aqui vai ser muito relevante ali para o que eu quero estudar. Então, essa reflexão para a gente fazer sempre quando a gente estiver consumindo ali nas redes sociais, principalmente. E eu tô sempre falando aqui sobre redes sociais porque é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. Mas eu já falei e eu vou repetir aqui. Se você puder, se você tiver a oportunidade, tente ir para sites que você possa se aprofundar mais. Quando você quer ver algum desfile, ao invés de você ver só um recorte ali que tem nas redes sociais, você vai em sites como a Vogue Runway, por exemplo. Tem um canal aqui no YouTube que é o FF Channel, eu vou deixar ele linkado aqui embaixo, que ele traz os desfiles completos, porque você consegue ver o todo e você analisar. Tem sites também que eles fazem análises de desfiles, então a gente pode ler, e não só a gente ouvir o que outra pessoa está falando, mas a gente lê também. Então, eu acho que isso é uma forma de você ir pensando a forma como você quer se atualizar. Quando você quer entender mais sobre moda, você entender sobre a história dos diretores criativos e das marcas que as pessoas falam tanto, né? Que existem muitas marcas de grife, a Chanel, Dior, a Prada, você sabe a história delas. Então, você parar, peraí, deixa eu pesquisar aqui um pouco sobre a história delas, ler um livro que fala sobre a história delas, ver qual o diretor criativo que tá lá hoje. Então, dentro do que você quer estudar dentro da moda, né? Igual eu falei, que não dá pra gente abarcar tudo, mas se você for uma pessoa que se interessa por isso, que quer ter uma marca, quer entender sobre o universo de marca, se você é uma pessoa também que quer trabalhar com produção de moda, é interessante você saber essa história. Já se você quer trabalhar mais, né? Eu quero ser um criador de conteúdo de moda e para mais essa área do jornalismo, porque o jornalismo, mesmo tendo mudado tanto por conta das redes sociais, ainda existem muitos princípios importantes que a gente precisa levar em consideração e se aprofundar para realmente a gente trazer um conteúdo ali de qualidade. Então é importante a gente ir para esses outros sites e outros veículos, livros também, porque eles nos fazem ter a nossa opinião primeiro, antes de olhar a opinião do outro. E quando a gente faz pesquisa de moda também, voltando aqui um pouco para minha área, quando a gente está desenvolvendo artigos, por exemplo, a gente está analisando alguma coisa, algum recorte. E quando a gente analisa esse recorte, chega um momento que ele entra em saturação, que a gente fala, ou seja, que a gente já identificou padrões ali, que a gente já consegue ter algumas considerações finais ou alguma conclusão sobre aquele assunto. Então, eu acho que é importante vocês começarem a observar isso também, mesmo que vocês não vão produzir algum artigo, mas que vocês peguem um assunto, se aprofundem nele, até vocês começarem a encontrar padrões sobre aquele assunto, ou você já formou uma opinião sobre aquele assunto, agora você pode, não, eu tenho uma opinião sobre isso aqui, agora eu já posso passar para outro, e ir fazendo assim, sabe, porque você vai se aprofundando, aquilo ali vai ficando, né, você vai aprendendo realmente, não só passando e decorando algo que depois você vai esquecer. Então, essa é uma forma também de você sentir que você tá estudando moda e realmente entrando nesse mercado. E tem um ciclo da informação que eu acho importante a gente observar também. Quando a gente pega uma informação, depois dessa informação vem a observação, depois dessa observação a gente vem com uma reflexão. Depois da gente refletir, a gente vai ver como a gente se conecta. E depois dessa conexão vem o posicionamento. Então, esse ciclo aqui foi um pouco do que a gente falou. Então, viu como é importante a gente
prestar atenção nisso e refletir sobre os assuntos para que isso realmente forme o nosso posicionamento e a nossa identidade da moda. Porque é algo que a gente pensa muito, fica, já existe tudo, eu não sei como vou criar algo realmente novo, ou quando a gente vê uma pessoa criando algo diferente que a gente se identifica, a gente fica, será que eu vou conseguir pensar nisso também, se sabotando ali? E a gente consegue também, mas a gente precisa de método, precisa de tempo, precisa de aprofundamento e de reflexão. Então não tenha medo de ficar para trás. Pense em construir a sua identidade. Construir a sua identidade leva tempo, leva silêncio, a gente precisa do silêncio para refletir, e leva também a gente ver o que realmente a gente vai focar, porque a gente não consegue focar em tudo. Então, para finalizar aqui, tente sempre pensar qual lugar que você quer ocupar. E para você ocupar ali um lugar, você não vai conseguir estar ali sempre surfando ali a onda do que as pessoas estão fazendo, mas esse processo é uma construção e essa construção leva tempo. Então não quer dizer que você está ficando para trás, mas que você está se aprofundando, entendendo o que realmente você quer para você encontrar o seu espaço. E outras pessoas ali que se identificam vão encontrar esse espaço também, porque, como eu falei, tem muitas marcas, muitas diretores criativos, muitos produtores de moda, muitos jornalistas de moda que encontraram seu lugar realmente fazendo isso. E é esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver outros tipos de vídeo que vocês gostariam de ver por aqui, comenta aqui embaixo. Não esquece também de curtir esse vídeo e de se inscrever aqui no canal. Até o próximo vídeo.